Ora viva, cá estamos nós mais uma vez para uma aula, não é? Aqui no nosso canal, PioLab, sempre a apostar na sua contribuição, compartilhando essas aulas, se inscrevendo no canal e dando aí as suas sugestões. Então, vamos à nossa aula. Hoje vamos dar uma imersão, vamos fazer uma imersão à bioquímica. Hoje vamos trabalhar com as biomoléculas de uma forma superficial, não é? Vamos dar uma visão geral das biomoléculas e noutras aulas já vamos trabalhar com cada biomolécula de forma específica, de forma um pouco mais aprofundada, não é? Então, é desta maneira que nós vamos dar o início de nossa cadeira, ou então, eh, aqui nós estamos com, na verdade, vamos tentar perceber um pouco, será que na verdade há uma necessidade de estudar essas biomoléculas ou não? Então, antes mesmo de chegar nessas biomoléculas, eu gostava mesmo de relembrar, não é? De recordar convosco que bioquímica, como tal, não é? Significa, essa parte de bioquímica, bio significa vida e química. Então, nós temos aí a química que está relacionado, neste caso, à vida, não é? Que estuda os processos químicos que estão relacionados aos organismos vivos, não é? Por nosso caso, vamos trabalhar mais com os processos que decorrem no organismo humano, não é? Então, essas biomoléculas nós estudamos, claro que nós vamos perceber algumas condições patológicas, não é? Algumas condições patológicas, nós estamos aí, já ouve-se tanto falar de anemia, e de certa forma a anemia está um pouco relacionado com alguma deficiência ou algum problema, neste caso, nessas biomoléculas, não é? E quando falamos, por exemplo, da imunologia, não é? A resposta imunológica, estamos lá com algumas biomoléculas que fazem essa atividade. Falamos também a transmissão das informações no sistema, a atividade que é feita de forma geral pelo nosso sistema nervoso. Temos lá algumas biomoléculas que fazem essa função. E quando nós ingerimos também alguns fármacos, medicamentos, quando nós ingerimos para esse medicamento chegar até ao destino correto, aquele transporte todo que acontece, também estamos a falar de um processo bioquímico, não é? Então, é mais ou menos dessa maneira que nós podemos ver a bioquímica de forma, digamos, palpável. Por exemplo, estamos aí com alguma situação como a aterosclerose, não é? Que é um fenómeno que ocorre, podendo estar associado a um ou outro fenómeno, mas ele ocorre, evidenciado pela acumulação de lípidos, não é, nos vasos. Então, nós estamos a falar, na verdade, de algumas biomoléculas que fazem parte, não é, desta classe lipídica, não é? Então, a água em si, que será ali realmente o primeiro elemento que a gente vai poder obter, ou seja, poder estudar. A água, na verdade, nós vamos trabalhar com ela não porque a água seja, entre aspas, uma 100% biomolécula, mas porque, na verdade, a água está presente de forma abundante no nosso organismo e temos algumas características que nós vamos encontrar nela, não é? Como vocês podem ver aí, tem uma estrutura dipolar, não é? Dipolar ou ainda bipolar. E temos também ali algumas ligações, não é? Algumas ligações de hidrogênio. Então, vamos tentar perceber um pouco isso, o que é que pode ser. Então, nós temos, por exemplo, aqui esse átomo de oxigênio, não é? Esse átomo aqui de oxigênio, e temos aqui esses dois hidrogênios que juntos vão fazer, neste caso, a molécula de água. Então, como já sabemos, nós de lá que estamos a falar aqui de uma ligação covalente, não é? Que é aquela que ocorre, digamos, entre a metais, não é? Temos aqui oxigênio e hidrogênio, que temos a característica principal a compartilha de eletrões. Nós temos aqui o oxigênio que tem, na verdade, na sua camada mais externa, tem 6 eletrões, não é?
tem 6 eletrões, então vai usar os dois para compartilhar com os hidrogênios, que são monovalentes, não é? Ou seja, esses hidrogênios só têm um eletrão na sua camada de valência, que vai facilitar essa ligação, não é? De compartilhar esse eletrão, não é? Então, aqui já ficamos com esses 4 eletrões, não é? No oxigênio, que vão deixando o oxigênio com dois pares não ligantes, não é? Com dois pares não ligantes. E essas características todas fazem com que a água seja, na verdade, uma molécula que auxilia mesmo em algumas ligações, não é? Algumas ligações de algumas biomoléculas. Temos aí o oxigênio que vai ter aquela atração com aquele, ele vai atuar neste caso como um aceitador e o hidrogênio poderá atuar como um doador, neste caso de eletrões. Então temos essas características básicas e vamos também perceber aí ah, essas ligações que nós podemos encontrar são tantas que vão fazendo com que a água seja, na verdade, digamos, essa componente que a gente vai estudar a nível bioquímico, não é? Ela pode atuar a água, neste caso, como um solvente, neste caso, também pode fazer parte de algumas reações químicas, não é? E também participa no equilíbrio ácido-base, não é? No equilíbrio ácido-base, não é? Neste caso, estamos a falar do nosso pH. Infelizmente já está para chover e acho que não vamos poder ver muito bem, mas vamos tentar dar um melhor. Vamos parar nisso vídeo aqui. Continuando, só para perceber um aspecto muito interessante. Então, já sabemos que a água tem essas componentes, ou seja, essas funções todas aqui. Ele pode atuar como solvente, participar nas reações e tal, equilíbrio ácido-base, não é? Então, por exemplo, quando uma pessoa não bebe muita água, fica, ou seja, passa bebendo pouquíssima água mesmo. O que acaba acontecendo é que, geralmente, essa pessoa acaba tirando uma urina, não é? Acaba tirando uma urina muito concentrada e com um cheiro muito forte. Isso significa que essa urina está mais concentrada, não é? Tem uma concentração muito elevada daqueles metabólitos que são resíduos, não é? Que vão sobrando ou devem ser eliminados durante algumas reações químicas, não é? Algumas reações químicas que vão decorrendo no organismo. Então, isso, de certa forma, nos faz perceber a importância da água no nosso organismo. Então, é importante beber água. É importante mesmo. Ok? Vamos continuar. Temos aqui os nossos aminoácidos, não é? Que é uma outra parte, não é? Digamos, é uma componente das biomoléculas que nós vamos tratar aqui de forma aprofundada nas próximas aulas. E a gente percebe uma coisa muito interessante aqui. Uma coisa muito interessante que esses aminoácidos serão exatamente moléculas que terão a composição do quê? Do grupo amino, que é aqui o NH2, não é? E também essa parte aqui, não é? Que vai lhe dar a característica de ser, neste caso, um ácido. Então, por essa razão, nós chamamos de aminoácido por causa do quê? De NH2 e ou seja, amino, por causa dessa parte de NH2, não é? Que é o radical amino, não é? Ou seja, o grupo amino. E temos também a parte que lhe dá a acidez, que é o grupo carboxila. Nós já sabemos lá da química orgânica que os ácidos orgânicos têm essa terminação aqui, não é? Do carbono, e esses dois oxigênios e hidrogênio que lhe dá essa característica da acidez, ok? Então, o radical R, não é? O radical R nós já temos aqui uns dois grupos. Vocês podem se perguntar por que esse Ca? Será que é o cálcio? Não, não é o cálcio. Esse carbono, o carbono alfa, que está relacionado aos aminoácidos que são essenciais, que são mais ou menos por aí 20 aminoácidos essenciais que participam em vários processos bioquímicos no organismo humano, entre aspas. E temos também outra parte de aminoácidos que são da linhagem beta. Isso é por conta
do seu arranjo, não é? Por conta do seu arranjo. Então, esses outros não são do grupo, do grupo alfa, não é? Esses possuem digamos, estão lá mais no grupo das substâncias tóxicas, por aí. Então, quando a gente for a ver uma aula especificamente para aminoácidos, vamos desmanchar tudo, vamos perceber com mais vagar. Então, lembrar que aqui nós estamos a falar de cálcio, nós estamos a falar de cálcio, mesmo carbono. Então, estamos a dizer aminoácidos da linhagem alfa ou do grupo alfa. Então, temos, além dos aminoácidos, temos ainda as proteínas, não é? As proteínas, que na verdade as proteínas já vão ser uma composição de aminoácidos, não é? Uma composição de aminoácidos. E nesta composição de aminoácidos, é importante perceber que não é simplesmente você, por exemplo, juntar umas 30 ou 4, digamos, 40 aminoácidos, você achar que tem uma proteína que é essa, aquela. É preciso que esses aminoácidos estejam interligados, ou seja, estejam sequenciados de forma correta, não é? Então, esses aminoácidos têm, ou seja, essas proteínas que são uma composição ou digamos, um conjunto de aminoácidos têm diferentes funções no nosso organismo, podem atuar como transportadores, podem ter a função de defesa, podem dar uma função estrutural, neste caso dando estrutura, também podemos encontrar alguma função enzimática. Estamos a dizer, enzimas fazem parte do que? Das proteínas. Então, nós temos, por exemplo, aí a hemoglobina, não é? O colagênio, a insulina, as enzimas, não é? As imunoglobulinas, não é? Então, temos, por exemplo, a hemoglobina que está relacionada ao transporte de oxigênio e dióxido de carbono no nosso organismo. Então, temos, por exemplo, aí a insulina que vai estar relacionado, neste caso, à regulação do que da glicose, ou seja, a regulação dos açúcares no nosso organismo. Temos as imunoglobulinas que vão ter aí a função de defesa no nosso organismo. Temos ainda as enzimas que vão ter a função de catalisar, não é? As reações químicas que decorrem no nosso organismo. Então, se temos uma reação química que deve ocorrer a cada milésimo, a cada segundo no nosso organismo para podermos continuar a vida, e temos a deficiência dessa enzima, significa que já estamos a cair numa condição patológica, que já são coisas que nós conseguimos ver aos nossos olhos. Conseguimos ver que não, aqui essa coloração não está boa, está a sentir dor ali, não sei o quê. Então, acabamos juntando esses pontos, correlacionando essas biomoléculas e para chegarmos até a um certo ponto positivo. E temos, por exemplo, a ferritina, também uma proteína, não é? Que participa no armazenamento do ferro, não é? A nível do fígado. Temos a transferina, que já é o próprio transportador de ferro, não é? Então, vamos a isso e temos, por exemplo, aqui a nossa proteína. Vamos perceber um pouco. Teremos uma aula especificamente para estudar as proteínas. Agora, já sabemos que uma proteína é uma sequência, não é? Estamos a falar de um conjunto de aminoácidos que devem ser sequenciados de forma correta para aquele tipo de proteína, não é? Então, temos aqui o nosso DNA, vamos ver também os ácidos nucleicos mais adiante. Acho que isso será a nossa última unidade temática a ver, não é? Temos aqui o DNA, que ele vai conter a nossa informação, não é? A informação que eu preciso através do RNA mensageiro, não é? Eu preciso de RNA mensageiro para fazer o quê? Para poder copiar, não é? O RNA mensageiro copia a informação genética aqui no DNA, que está neste caso no nosso núcleo, e vai levar até ao ribossoma, não é? Vai levar até ao ribossoma. Então, copia essa informação através dos códons, não é? Por exemplo, temos aí o G, não é? Ou o GAA, que isso é para o ácido glutâmico, não é? Que faz parte, não é, da construção da cadeia beta-globina, não é? Na formação da hemoglobina.
Então, como nós já percebemos, já dá para mesmo perceber um pouco digamos, esse esquema aqui, que nós temos aqui o RNA mensageiro, que vai copiar a informação genética no nosso DNA, neste caso os códons, vai transportar para o ribossoma, chega lá, vai deixar essa informação é lida no ribossoma, que epá, aqui precisamos do fulano, do fulano, do fulano para poder formar uma certa proteína. Então, essa informação já temos aí o RNA com essa informação e o ribossoma vai fazer a questão de ler essa informação. Após a leitura, vai produzir as proteínas, que é no momento aí nesse caso, da transdução. Então, produz a proteína e a proteína fica disponível. E já, imagine essa sequência de aminoácidos. Tanto que a gente, se for a perceber um pouco as anemias, vamos encontrar que tem aquela anemia que se chama eh, tem uma anemia aí que já o nome está-me a fugir. Tem uma anemia aí que isso faz parte, não é? Das hemoglobinopatias, que acontece no sentido, ou seja, no momento em que, na formação da própria hemoglobina, além de se colocar na posição 6, tem que ver o glutamato, ou seja, o ácido glutâmico. Então, troca-se o ácido glutâmico, pode entrar ali uma valina, assim como uma lisina. Então, acabamos tendo uma hemoglobina deficiente que não consegue transportar o ferro como deve ser. Então, deixa aí nos comentários que tipo de anemia é isso. Então, deixa aí, vamos perceber que estamos ligados ou não. Vamos continuando, temos aqui algo mais estudado da proteína. Como é que essa proteína deve estar estruturada? Eu já estava a dar alguns comentários lá no slide anterior. Temos aqui a estrutura primária que vai ser, neste caso, essa sequência linear de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, não é? E temos a estrutura secundária. A estrutura secundária estará aliado às duas folhas. Temos, neste caso, a alfa-hélice e a folha beta, não é? Que vão estar estabilizadas por ligações de hidrogênio. E já tínhamos dado essa importância lá, a ligação de hidrogênio, as interações hidrofóbicas, ligações hidrostáticas, que são, digamos, elementos que são essenciais, de modo que a gente entenda, né? Para dar um bom avanço na bioquímica. Temos também a estrutura terciária. A estrutura terciária, na verdade, vai dando aquela forma tridimensional, não é? Completa de uma cadeia peptídica. Lembrar que não são todas proteínas que contêm todas as estruturas, até a estrutura quaternária. Tem aquelas proteínas que só vão até a terceira, digamos, estrutura. Estamos a falar, por exemplo, da hemoglobina, mioglobina, isso, que é uma proteína que só tem a estrutura terciária, não tem a quaternária. Então, uma proteína, por exemplo, que tem a estrutura quaternária é a famosa hemoglobina, não é? É a hemoglobina. Então, de novo, estamos aqui com chuva, infelizmente. Infelizmente, vamos para aqui uma continuação, por exemplo, eu já estava a dar aí um exemplo, não é? Temos aqui uma hemoglobina que vai conter essa estrutura quaternária. Vai ter aí duas cadeias alfas e duas cadeias beta. Então, qualquer alteração nessas cadeias aqui, em uma dessas cadeias, compromete completamente a função da proteína, não é? Compromete completamente a função da proteína. Então, eu preciso que cada proteína. Por isso é importante a função, é mesmo importante essas funções dos ácidos nucleicos, não é? Porque se o nosso RNA mensageiro não chega lá, copia uma informação que não esteja de acordo, provavelmente vamos produzir uma proteína, vamos fazer a transdução de uma proteína que não esteja em condições de realizar aquilo que é a sua principal função no organismo, não é? Então, vamos dar aí uma olhadinha. Temos já também o quarto elemento em que a gente vai poder estudar os carboidratos, não é? Os carboidratos. E temos aí, por exemplo, um dos carboidratos mais simples, que é a nossa glicose, não é? Nossa glicose. E temos, além da temos glicose e a frutose, que são dois açúcares
que possuem a mesma, digamos, a mesma fórmula molecular, não é? Aí o C6, minha destreza não está boa hoje, não está fácil escrever hoje. Os meus dedos não estão a colaborar como deve ser, não é? C6, H12 ou 6. Então, o que acaba mudando o nome de um para outro, na verdade, é a sua estrutura, não é? É a sua estrutura, mas a glicose e a frutose acabam contendo aí a mesma forma, digamos, molecular, não é? Esses poderão ser organizados em termos daquilo que é a sua extensão, não é? A sua complexidade, assim diria. Estamos a falar dos monossacarídeos, essas unidades que são mais simples, não é? Então, glicose, por exemplo, é um monossacarídeo. Temos ainda os disacarídeos, que são aquelas que vão conter as duas unidades básicas. Estamos a falar, por exemplo, aí da sacarose, não é? Estamos a falar aí da latose e a maltose, não é? Então, estamos a falar também, temos oligosacarídeos de 3 a 10 monossacarídeos por fim, temos os polissacarídeos. Vamos perceber a função, como é que isso acontece até chegar a um disacarídeo, como é que acontece para chegarmos até um polissacarídeo na aula específica de carboidratos. Então, vamos continuar, vamos ter também os lípidos, vamos estudar os lípidos em uma das nossas aulas e, na verdade, os lípidos costuma-se, entre aspas, chamar tanto de gorduras, não é? De gorduras. Então, eles vão possuir um grupo heterogêneo que vai incluir lá gorduras, vamos ter lá os óleos, os esteroides e as ceras, não é? Então, de uma forma geral, eles vão apresentar uma baixa solubilidade em água e maior solubilidade em solventes apolares, não é? E temos aí, por exemplo, a sua importância na reserva energética e no isolamento térmico. Então é graças aos lípidos que os homens e outros organismos que, através desse mecanismo lipídico, nós e outros organismos, conseguimos controlar a nossa temperatura corporal, não é? Então, porque esses lípidos no nosso organismo vão atuando, de certa forma, como isolantes térmicos, não é? Isolantes térmicos e também como reservas ou depósitos de energia. Mas não estamos a dizer que só são essas funções dos lípidos, não. Então, temos também a sua participação na composição das membranas, no isolamento elétrico dos nervos mielinizados, ok? Então, isso também vamos ver lá na célula. Temos lá algumas membranas fosfolipídicas que possuem aquela atividade, não é? De seleção de entrada ou saída de algumas substâncias na célula. Que uma parte tem uma afinidade, uma certa afinidade com água, a outra parte não. E vamos perceber porque é que essas camadas acabam tendo essa característica. Vamos também perceber mais adiante numa aula específica para lípidos. Então, aí também podemos encontrar os ácidos graxos, os triglicéridos, fosfolípidos, não é? E também os esteroides. E vamos na nossa sexta unidade, vamos trabalhar com as vitaminas. Já ouvimos falar muitas vezes, mesmo no chapa, em qualquer lugar já ouvimos falar das vitaminas. Mas na verdade o que são vitaminas? Vitaminas seriam compostos orgânicos que nós precisamos no nosso organismo, não é? Precisamos que têm funções diversas. Eles, em termos da sua característica, podem ser lipo, assim como hidrossolúveis, não é? Então temos aí também temos as famosas vitaminas A, D, E e K, que são lipossolúveis. Então temos o complexo B e C, que são realmente hidrossolúveis. Então, isso apresenta um menor armazenamento de forma geral, não é? Então, temos, por exemplo, aí algumas funções que podem ser de auxiliar na nossa visão, neste caso a vitamina A. Também temos a absorção de cálcio, de vitamina D,
não é? Ação antioxidante ou também alguma função de coagulação. Então, significa que se um indivíduo tiver alguma deficiência, uma redução bem excessiva da concentração dessas vitaminas, vai comprometendo essas funções, não é? Vai comprometendo essas funções. Então, por exemplo, se não tivermos vitamina D em concentrações ideais no nosso organismo, podemos ter algum problema de absorção de cálcio, não é? Por isso que, por exemplo, nas primeiras idades, ou na fase inicial, aí encontramos que algumas doenças que são relacionadas à deficiência dessas vitaminas, não é? E temos também, por exemplo, o complexo B e o C, que eles vão participar em alguns processos bem, digamos, importantes processos metabólicos ou então celulares. Então vamos ter um dia para podermos perceber com mais vagar que processos são esses, não é? Que processos metabólicos são esses em que nós vamos encontrar os complexos B, não é? Complexo C. E por fim temos os ácidos nucleicos. Temos aqui os ácidos nucleicos. O que seriam os ácidos nucleicos? Então, serão aqueles ácidos que nós vamos encontrar, na verdade, nos núcleos, né? Das nossas células. Estamos aí a falar, por exemplo, dos principais, que estamos a falar do DNA e o RNA, não é? Temos aí o nucleotídeo, que seria uma composição de uma base, exudado, de uma pentose. A pentose é um açúcar e de um grupo fosfato, não é? Um grupo fosfato. Então, essa composição toda aqui faz aquilo que vamos chamar de, na verdade, de um nucleotídeo. Então, essas bases exudadas que eu estava aqui, ou nitrogenadas, para quem queira, vamos encontrar, por exemplo, já adenina, timina, citosina e guanina. Não é? Adenina, uracilo, citosina e guanina, por caso de RNA. E para quem ainda está a estudar as anemias, ou já estudou as anemias, vai perceber também que se nós, por exemplo, temos, voltar, não é possível lá voltar, estou a usar um programa que não se está a voltar para lá, por exemplo, a questão das vitaminas, por exemplo. Se eu tiver a redução de, tem uma vitamina aí, sei lá, é a questão é a vitamina B12, não é? É a vitamina B12. Então, se eu tiver deficiência de vitamina B12, é, ácido, neste caso, o ácido fólico, que é ativador de vitamina B12, e vitamina B12 atua como precursor da formação da timina, e a timina é uma das bases principais para a formação do DNA. Então percebemos isso que para eu poder fazer aquela divisão celular, e formar os eritrócitos de forma ideal, também temos essa influência, não é, desses ácidos nucleicos e alguma vitamina aí que já dei a sua menção, que é a vitamina B12. Mas isso vamos deixar para os hematologistas, não é? Mas se quiserem também, podem deixar nos comentários. Posso gravar uma aula especificamente para entender a relação bioquímica e anemias, não é? Posso fazer essa aula, seria muito, muito interessante. Então, também sou responsável principalmente pelo armazenamento, transmissão e expressão da informação genética. Então, essas informações aqui eu já dei uma menção lá quando estamos a falar de proteínas, por acaso. Então, por exemplo, quando estamos a falar do armazenamento, estamos já a falar do armazenamento, por exemplo, dessa informação genética, não é? Essa informação genética, estamos a falar de transmissão. O RNA, por exemplo, podemos encontrar, por exemplo, o RNA mensageiro, que ele vai, que ele, esse ácido, vai carregar a informação genética de onde? Do DNA nuclear para poder levar ao que, neste caso, a um ribossomo, não é? Para chegar lá e expressar, não é? Estamos a falar de expressão de informação genética em forma de códons. Quando seria realmente uma forma de codificação de um aminoácido. Eu já dei um exemplo lá no slide que estávamos a falar dos aminoácidos. Se não estiverem a temos lá, por exemplo, o códon G, A, não é? O códon G, A,
GAA. Então, aqui fica mais ou menos assim. Não é? Este aqui é um exemplo de digamos, de uma forma de codificação de um aminoácido, e este aqui que é o ácido glutâmico, não é? Então, o RNA copia uma informação do núcleo nesta natureza. Podemos encontrar, por exemplo, o C, podemos encontrar G, o C, não é? Também é uma forma de codificação de um aminoácido. Então, nós encontramos isso em forma eles aqui são perfilados, assim, são perfilados. Então, ele chega a copia, faz essa cópia, chega no RNA, expressa, o RNA faz uma transdução e ele pede, não é? Ele pede. Quando chega o RNA mensageiro, faz a leitura, ele reconhece que eu, para produzir uma certa proteína, eu preciso deste ácido, ou seja, deste aminoácido, este aminoácido, mas aquilo. Então, vai pedir esses aminoácidos, eles serão transportados até ao local de produção, será produzida a proteína e assim a proteína já é exportada, ou seja, é transportada, né, para o seu local de ação e assim fica tudo bonitinho no nosso organismo. Fica tudo bonitinho. Temos aqui essas principais diferenças que vocês vão perceber. DNA, aquilo que eu já estava a dizer lá no slide anterior, que vai fazer no depósito. RNA mensageiro leva a informação para a síntese proteica. Já falei essas coisas. T transporta aminoácidos para a síntese de proteína. Então, se RNA mensageiro chegou, expressou, e eu percebi que não, aqui ele está a dizer que precisa do fulano, do fulano, do fulano. Porque o DNA funciona como se fosse um livro de receitas, em que, por exemplo, nós podemos neste momento querer produzir o quê? Podemos neste momento querer produzir, ou seja, imaginemos que agora queremos fazer um arroz ou queremos fazer uma feijoada aí. Então, vai levar essa informação genética. Então, ele carrega essa receita específica do prato que nós queremos cozinhar, não é? Então, eu mensageiro isso. O transportador vai fazer o quê? Ele vai procurar esses aminoácidos depois do produtor ter percebido, ter feito a leitura da informação, ter percebido o que realmente deve ser produzido. E o RNA, neste caso, esse último vai fazer o quê? Na estrutura e funcionamento dos ribossomos. Então, esse RNA é RNA ribossômico, não é? Então, temos mais ou menos esta introdução de bioquímica que realmente vai ser uma experiência muito interessante para nós. Vai ser, na verdade, uma coisa mar de rosas. Vamos juntos aprender e vamos perceber agora a importância farmacêutica. Em cada ponto que a gente for a tocar, vamos perceber qual é, se eu estou a estudar água, por exemplo, qual é a ligação que a água tem com a minha área, por exemplo, de farmácia, a minha área de medicina, por exemplo, não é? Por isso que vamos perceber que essas biomoléculas são relacionadas, por exemplo, com processos fisiológicos ou patológicos, assim como diagnóstico, ou então terapêuticos. Por exemplo, eu como farmacêutico, ou seja, como técnico de farmácia, eu preciso saber, estar em altura. Se eu estou a dar, por exemplo, um fármaco, qual é o mecanismo de ação desse fármaco nesse indivíduo? É através dessa bioquímica, não é? E não simplesmente, e não só a bioquímica. É digamos, outras disciplinas que nós vamos aprender ao longo do curso que vão nos fazer estar em altura de perceber realmente. Eu, por exemplo, não posso dar esse fármaco porque porque sozinho não pode funcionar, ou ainda pode dar mais efeitos colaterais porque esse indivíduo está nessa condição, não é? É hipertenso, não posso dar aquele. Chega a perceber, não, eu não posso dar, por exemplo, tem ali, eu não posso dar por exemplo, o ácido clavulânico sempre prednisolona, eu não posso dar isto, mas sem aquele. Então, na verdade, são assuntos que vão, na verdade, nos ajudar tanto a consolidar o nosso conhecimento nesta área. As vitaminas, por exemplo, têm uma importância na prevenção e tratamento de algumas deficiências. Eu já dei alguma menção lá, não é? Podemos dar vitamina B12 se a gente tiver percebido que, na verdade, este é um ingrediente que está a faltar, que faz com que esse indivíduo, por exemplo, tenha essa anemia, podemos dar vitamina B12, não é? Folato, por aí, estão a perceber? Temos, por exemplo, alguns sais também que podem ser dados a esses indivíduos. Temos, por exemplo, os ácidos nucleicos que vão ter uma aplicação em diagnóstico molecular, não é? Também na produção de vacinas, RNA, por aí.
Então, também temos as nossas proteínas que vão atuar como enzima, como receptores, transportadores, não é? Porque esse fármaco, quando chega no organismo, é preciso que esse fármaco encontre, ou seja, passe por um certo processo de transporte, não é? Do momento que eu estou a fazer essa ingestão, ou seja, neste caso uma administração via oral, né? Ou endovenosa, não é? Muscular por aí. É preciso eu perceber que quando chega lá, não é? Tem que passar por um processo de transporte. Provavelmente haja lá uma enzima que vai também trabalhar, atuar sobre esse fármaco, não é? Então, ele também tem que chegar lá, se ligar a um, digamos, a uma molécula ou a uma biomolécula lá, de modo que complementa, ou tem que fazer uma mediação de um processo, ou tem que ativar, por exemplo, vamos ver, por exemplo, o caso de paracetamol, que também vai atuar na inativação ou inibição da produção, por exemplo, das prostaglandinas. Então, temos um processo mais ou menos muito interessante que nós vamos ter que perceber a importância da bioquímica nas nossas áreas do estudo. E temos este nosso resuminho. A água atua como solvente, meios de reações de equilíbrio ácido-base. Aminoácidos são as unidades essenciais da formação das proteínas. E as proteínas, como já são a composição dos aminoácidos, também vão ter a função de dar estrutura, transporte de defesa e vão também catalisar, que é questão de enzimas, também vão fazer a regulação, não é? Temos também os carboidratos que vão ter a função principal de nos fornecer energia e também poderão também fazer parte de funções estruturais e metabólicas. Os lípidos que principalmente vão nos dar energia, vão participar na formação de algumas membranas, vão fazer parte também do isolamento térmico, não é? E o transporte, não é? Temos aí, por exemplo, HDL, temos LDL e companhia. E ainda fala das proteínas, já havemos esquecido de uma proteína também aí que é a albumina, que é uma proteína que desempenha um papel muito importante no nosso organismo, digamos, um papel de transporte digamos, de substâncias lipossolúveis, né? Então, temos as vitaminas que têm essa função de fazer essa regulação. Temos os ácidos nucleicos e já sabemos nós. Então, desta forma acaba ficando mais calmo e a gente vai trabalhar com a bioquímica de forma muito divertida, muito simplificada mesmo. E vamos ao nosso desafio. Eu acho que já comentei algo relacionado, mas eu espero que vocês deixem os vossos comentários aí no vídeo. Deixem o vosso comentário, o que é que pode acontecer se acontecer isso, não é? Então, espero por vós no próximo vídeo e valeu!